dos sacerdotes, os principais. os príncipes É? dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. Todos seus atos subsequentes foram contrários ao espírito e à letra da lei romana. Uma coisa quero vos lembrar. Tomemos por princípio o que diz a Escritura em Romanos 13:1. Nós não queremos aqui, com isso, rebaixar a autoridade. Pelo contrário, vamos mostrar que toda autoridade constituída é por Deus constituída. E nós, como cidadão comum, vamos ter que acatar isso aí. É porque está na Bíblia. Toda a alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Então, nós, cidadãos comuns, e que conhecemos a palavra de Deus, temos que ter o caráter, ser submisso às autoridades, porém, os mais fortes têm outros meios para burlar a lei. É como dizia o sacerdote egípcio Kekper-Soneb. Você já leu sobre ele? Kekper-Soneb, né, era um sacerdote de Heliópolis, no Egito. Foi ele o autor da mais antiga acusação contra a sociedade e do primeiro libelo contra as altas classes pela sua injustiça para com os pobres. O homem pobre, dizia ele, não tem força para livrar-se daquele que é mais forte do que ele. A miséria reina por toda a terra. Aqueles que nasceram para dirigir, que são as autoridades dos parlamentos, são degenerados e covardes. A própria sociedade é corrupta e complacente. Por quê? Porque atrás dele ela mete o pau. Quando ela vê ele, doutor fulano de tal, não é verdade? Então, é corrupta e complacente. Né? Em Romanos capítulo 14, verso 2. Porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. Romanos capítulo 14, verso 12? 2. 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. É por isso que nos alertamos. Estes que querem ser espertinhos, corruptos e prepotentes, que nós todos temos que dar conta da nossa obra a Deus. Mateus 10 e 26. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Ninguém escapa dos olhos de Deus. Na vinda do Senhor, quando Ele pedir conta das tuas obras, nada suportará a presença do Senhor os que hoje são corruptos, arrogantes e que acham que estão acima da lei. Isaías 22 e 25. Isaías... Eu vou ler isso aqui porque eu também anotei errado. A tua prata se tornou em escória, o teu licor se misturou com água. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás da recompensa. Não defende o direito do órfão e não chegam perante eles a causa das viúvas. Portanto, diz o Senhor dos Exércitos, o poderoso de Israel: tomarei satisfação aos meus adversários e vingarei-me dos meus inimigos. Voltarei contra ti a minha mão, purificar-te-ei como pó taça nas suas escórias, e tirarei de ti todo metal impuro. Ainda ele deu uma oportunidade para o povo judeu. Agora Isaías capítulo 2, verso 11 e 12. Pode ler. Esse aqui depois eu vou passar direito para você, vou pegar. É muita coisa para escrever, passa em branco alguma coisa. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a altivez dos varões será humilhada,
e só o Senhor será exaltado naquele dia, porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todos os soberbos e altivos, e contra Capítulo 2. o que se exalta para que seja abatido. Eu comparo o mundo das drogas e os seus usuários, juntamente com essa sociedade e marginalidade, como o profeta Isaías fez a comparação dos corruptos de Israel no passado. Aí as pessoas falam, então você não tem coração, você acha que eles não tem solução para eles? Tem, leva o evangelho, se eles aceitarem, tem solução. Se não aceitar, meu amigo, não vai ter solução, né? Isaías capítulo 1, versos 5 a 9. A solução é o evangelho. É Cristo. Porque seríeis ainda castigados, se mais vos rebelarias? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades abrasadas pelo fogo. A vossa região, os estranhos a devoram em vossa presença, e está devastada como numa subversão de estranhos. Aí ele volta para os judeus. 8 e 9. E a filha de Sião se ficou como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos nos não deixar algum remanescente, já como Sodoma seríamos e semelhantes a Gomorra. Então veja bem, naquele tempo ficou algum remanescente para poder pregar outra vez a lei judaica, a lei dos 10 mandamentos, e fazer os judeus se converter, senão não sobraria nenhum, assim como aconteceu com Sodoma e Gomorra. Nos dias de hoje, graças a Deus, ainda existe alguém que tem um conhecimento profundo da palavra de Deus para pregar. Por isso que a pessoa vai te perguntar, quando você for passar isso aí, mas escuta, então não tem o pensamento, não tem solução para ele? Tem. A solução é nós irmos pregar a verdadeira doutrina de Deus para eles. Se eles aceitar, tem solução. Se não aceitar, lógico, não vai ter solução. Ele está condenado à morte, acabou. Por isso que tudo é como se o óleo ali que amolece as enfermidades para poder fazer o curativo é o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo. Né? Tá claro aí. O porquê maior parte das altas elites não quer saber da Bíblia? Porque a Bíblia é a verdade, e a verdade é como as rosas, lindas e perfumadas, porém tem uns espinhos que incomodam. Porque Jesus foi condenado porque atingiu o poder. E o poder pelos poderosos não pode ser atingido. Né? Aí você analisa, por exemplo, o capítulo 23, que mais lá na frente nós vamos estudar, de Mateus. Né? E as grandes religiões que falam da Bíblia falam conforme suas conveniências, prostituindo a palavra de Deus. No alto escalão político, é uma nata de corrupção. Todos se corrompem, uns com maior intensidade, outros com menores, mas fazem parte da mesma corrupção, do mesmo bolo. E o mais honesto não tem coragem de apontar os mais corruptos, como disse o sacerdote de Heliópolis. São covardes e degenerados. Seria o caso de Sodoma e de Gomorra, porque assim? Gênesis capítulo 18, 23 a 33. Não é porque parece que sim. Esse óculos aqui já está meio curto para mim. Tem que trocar. 23 ou 33? É. E chegou-se Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisas, que mates o justo com o ímpio.
Que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja, não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei. E se eu achar ali 45? Pode E ir. continuou ainda a falar, e disse: se porventura se acharem ali 40? E disse: não o farei por amor dos 40. Disse mais: ora, ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30, e disse: não o farei se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20, e disse: não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse: não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Agora veja bem, se no tempo de Abraão, em uma só cidade, e ainda uma cidade pequena, não tinha 10 justos, calcula nos dias de hoje com as cidades grandes que são e com a evolução do modernismo e outras coisas. É por isso que Paulo disse, Romanos capítulo 3, 9 e 18. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Até o 18 Isso. como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, e em seus caminhos há destruição e miséria. E não conhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que Só tudo o que isso. é a lei é só até o Só 18. 18. Os homens de hoje, por causa do dinheiro, são irresponsáveis. Não têm nenhum escrúpulo e ainda praticam maledicência para desculpar os seus maus atos. São irresponsáveis por causa das drogas, bebidas e outros males. São revoltados por falta de dinheiro, por não ter perspectiva de vida, lar sem paz e outros por mau caráter. E, ainda pelo sistema que impõe fardos pesados que muitos não podem carregarem. Ocorre que os que dirigem os estados e até mesmo o país degeneram o sistema, com isto perderam a qualidade, tornando-se os mais jovens corromper-se, depravar-se, desviados das qualidades de bons caráter e aprendendo dos mesmos dirigentes como se corromperam e ficam impunes. Mateus capítulo 23, 3 a 8.